Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos de unboxing deste deck. Foi uma longa espera até esse bonitão aqui chegar. É o Angel Wisdom Tarot, de Hedlund Valentin. Com certeza minha pronúncia está incorreta e vocês já estão acostumados com essa informação. Ai, acabou de chegar, meus amores. Demorou bastante para chegar. Foi um deck que eu comprei, eu tentei comprar pela Amazon aqui do Brasil, não consegui. E aí eu consegui comprar pela Amazon.com, que é a que importa mais, né? E só que demora bastante para chegar, então estou há alguns meses esperando esse lindão. Então vamos lá conhecer esse deck. Tem uma caixinha bem dura, grande, então aqui a gente já nota que as cartas são maiores, né, do que um tamanho mediano. É distribuído pela Hay House, então promete ter uma boa qualidade. Então vamos lá. Já gostei porque as cartas são foscas. Já é algo que me apetece bastante, adoro carta fosca. Um livreto grossinho, tá? Bem grossinho. Todo em inglês, dando uma passada rápida aqui. O que eu já consigo notar é que vai ter uma dissertação a respeito dos arcanos maiores e menores, inclusive a frase que vai conter na própria carta. Algumas dissertações adicionais, não vai conter a foto, né, a imagem do arcano. Vai ter apenas o nome do arcano aqui. Não, uma coisa que eu gostei é que não são aquelas letras miudinhas, sabe? São letras confortáveis para leitura. Obviamente que não vai dar pra gente aprender tarô por esse livreto, mas dá para ter uma boa percepção, uma boa perspectiva do que o autor e o ilustrador quiseram colocar aqui. Algumas cartas vão ter a sua nomenclatura modificada. E olha que interessante, aqui vai estar o número da carta, o arcano não, arcanjo, que está representando, coligado, o autor fez uma ligação dos arcanos com os arcanjos, tá? Aqui o elemento da carta, acredito que seja isso, e aqui o algarismo romano. Bem interessante. Aqui todos os arcanjos que estão sendo representados neste deck, e aqui como se fosse um índice, né, para a gente entender o que ele colocou em cada representatividade aqui. Por exemplo, aqui na carta do louco é o Metatron. Inclusive foi isso que me chamou a atenção nesse deck, além das figuras, tá? Essa ligação que ele fez com os arcanjos, que é um conhecimento que para mim é muito raso, eu não conheço muito, né, de anjos e arcanjos. Eu comecei a querer ter um certo interesse há cerca de um ano, mais ou menos de um ano para cá, mas eu não tinha esse interesse antes, tá? Vou ser bem sincera, tá saindo do foco e é só agora que eu vi. Acho que aqui melhorou um pouquinho a luz para vocês. E aí ter um deck que me aguce, né, a conhecer um pouquinho mais a respeito de cada arcanjo, eu achei que seria um caminho válido, um caminho interessante e prazeroso para mim. Aqui vão ter algumas opções de tiragem. Aqui a cruz celta, tradicional, com uma explicação, né, de cada posição. E é isso. Uma pena que eles só fazem em inglês, né, gente? Eu que tenho uma pequena dificuldade com esse idioma, é um pequeno problema. Mas, seguimos. Vamos lá conhecer esse deck. Essa fitinha facilita a vida porque minimiza, né,
a gente estragar o deck quando vai desembalar. Gramatura boa, eu gosto de cartas mais finas, vocês sabem disso, né? Tem um molejo na carta, não é uma carta de primeira excelente qualidade, né? A gente nota aqui que é um papel, mas com um bom acabamento, uma boa estrutura. Eu gostei da qualidade dessa carta, sim. O verso é sensacional, e aqui eu percebo que são os arcanos maiores em volta do mundo. Interessante, deixa eu tentar aproximar bem para vocês. São os arcanos maiores sendo representados ao redor, né, do mundo. A respeito de jogar com cartas invertidas, para mim não daria, porque eu me atento aos detalhes. Então aqui eu já vi que tem uma diferença, né, na parte de baixo com a parte de cima. Então eu não jogo, né, com cartas reversas, mas quem joga talvez encontre uma certa dificuldade por conta disso. Tem uma diferença, né? Sutil, mas tem. E é isso, tamanho da carta. Vou pegar o Paulina Tarot para fazer um comparativo e voilá. É mais alta e bem mais larga. Eu gosto de cartas grandes, apesar de doer as minhas mãozinhas no meu trabalho, mas eu gosto. Eu acho que fica mais fácil. Parece que a imagem salta aos nossos olhos. Eu gosto bastante. É uma pena minha mão doer por conta do embaralhar frequente, né? Durante os atendimentos, no decorrer do dia. Mas já gostei do tamanho da carta. Gostei bastante. Apesar de ser maior, não acredito ser difícil de embaralhar. Vamos ver. Não. É um deck um pouquinho pesado, tá? Ele é um tiquinho mais pesado do que um deck de tamanho tradicional, até por conta da largura, óbvio, né, das cartas. Então, vamos lá conhecer esse lindão. Deixa eu tentar aproximar bem para vocês. Acho que aqui vai ficar bacana. Então, vamos lá. Desculpem. Percebam, então, aqui. Aqui é o número 0. Aqui a representatividade do arcanjo e aqui uma pequena dissertação a respeito do que essa carta possa vir a significar. É uma carta, é uma arte que vai sair bastante do tradicional, então perceba que aqui o louco ele não tá à beira de um penhasco, com a mochilinha nas costas, né? Aqui é como se ele tivesse ultrapassado sabe aquela... Como que é o nome daquele filme? Nárnia. Que a criançada entrava em Nárnia pelo fundo do guarda-roupa. Aqui eu sinto um pouco isso, tá? E aqui ele desperta para um novo mundo, uma nova trajetória, e já dá de cara aqui com o Metatron, acredito que seja isso. Uma arte muito bonita, gente, muito bem feita, dá a sensação de ser pintada, desenhada à mão, apesar de eu saber que aqui é um trabalho digital, foi feito digitalmente, tá? Não é um desenho que foi digitalizado depois. É um trabalho 100% digital. Mas são ilustrações muito bem feitas. Aqui a carta do mago, já tendo essa questão angelical muito sobressalente. Aqui um símbolo do zodíaco. A imperatriz. Muito interessante esse yin yang aqui, representando as pilastras. Aqui o símbolo da lua, um jarro d'água. Ela é água, inclusive, ela é fluida. Aqui, dos pés dela, sai água, né, por esses degraus. Bem interessante. E a romã em sua mão. O livro aberto, mas ela não aponta o livro, ela não mostra o livro. Muito interessante esse deck, gente. A imperatriz. Como era de se esperar, uma presença muito forte angelical. Aqui a gente já começa a ter uma mudança na nomenclatura. Eu não leio inglês, então não vou saber
traduzir para vocês exatamente o significado, né, da escrita aqui. Mas aqui é a carta do sacerdote, hierofante, pontífice ou o papa, né? Todas essas palavras significam a mesma coisa. Bem interessante aqui a simbologia de várias culturas e crenças, não somente do cristianismo. Bem interessante. A carta dos enamorados, aqui sendo, acredito que o arcanjo Rafael, e aqui o enlace, ele abençoando. Interessante. A carta do carro. Aqui o símbolo do signo de peixes, né? Então, a gente vai encontrar muita simbologia nesse deck. Simbologia, ele misturou, eu entendo que o autor, ele quis misturar e aqui vejo mais uma mistura, então vamos lá. Ele quis acoplar a astrologia, os arcanjos, o método Rider-Waite com o método de Marselha. Por quê? Esta cartinha aqui no método Rider-Waite seria a carta da força. E aqui ela está sendo representada como a carta da justiça. Isso a gente vê no tarô de Marselha. Então, já entendo, por saber que os arcanos menores são desenhados, não são somente símbolos, então ele fez uma mistura aqui. Interessante. Interessante. O eremita, e aqui o símbolo de leão. A roda da fortuna, que é o verso da carta. E o arcanjo Gabriel, acredito que aqui em cima. Tem um rosto aqui, uma escultura de um rosto petrificado. Me dá a sensação de ser algo etéreo. Interessante. A carta da força. Vindo como arcano 11, então ele inverte, né? Ele inverte não, na verdade o método de Marselha é assim. No método Rider-Waite é que é o contrário. O 8 é a força e o 11 é a justiça. A carta do enforcado, se não tô doida, é isso mesmo. É o louco de ponta cabeça. Exatamente a mesma roupa, e aqui, como ele ficou de ponta cabeça, os seus pertences começaram a cair. Aqui a gente vê bem o rosto dele, não tem nenhuma expressão de dor ou de sofrimento aqui. E interessante que do seu bolso cai cartas de tarô que o próprio autor desenhou. Interessante, aqui é o tarô dos anjos. Gostei. Achei muito original. Gostei. Que carta belíssima. Belíssima. A morte. Muito bonito. Aqui me dá a sensação do reino dos céus, né? A carta da temperança. Vocês vão ouvir agora de fundo um caminhão passando. É da construção, tá, gente? Não tem como fugir desse barulho. Muito interessante. A carta do diabo vem sendo nomeada como o ego. E aqui, acredito ser o arcanjo Miguel quebrando as amarras, né? Seja livre, seja você, nos trazendo o inverso do que normalmente a gente encontra na carta do diabo. Aqui a torre, buguei. Aqui a torre está sendo construída. Não tem nada aqui indicando a destruição que a torre passa. Vou ter que dar uma lida, uma traduzida. Interessante isso aqui. Tá aí um trem inusitado. A nomenclatura ele coloca como a transformação. Mas bem inusitada a carta da torre aqui, gente.
A carta da estrela. Engraçado, a carta da estrela geralmente é noite, né? Aqui é o entardecer. Então está começando a escurecer e a estrela d'alva aparece no céu. Bem interessante. A lua saindo bastante do tradicional e ao mesmo tempo não. Então aqui as torres, a própria lua, mas sem um rosto. Aqui tem os dois bichos sendo retratados, né? Um é o cão e o outro é o lobo, só que eles olham para essa figura angelical. Na verdade, o cachorro olha para a figura angelical e o cão olha para o cachorro. Isso aqui é bem diferente, né? Bem inusitado, digamos assim. Não vai ter a presença do lagostim, o lago é substituído por um rio. Interessante, bem interessante. A carta do sol e a presença da ampulheta em muitas cartas, né? Ela se repetindo muitas vezes. A carta do julgamento saindo daquela coisa de um cemitério aqui embaixo, né? E novamente mudando a nomenclatura. E a carta do mundo. Tendo aqui a simbologia dos 4 elementos. E ela toda vestida. Outra coisa inusitada. A coroa, o ramo de oliveira em volta. Interessante. Vamos começar agora, acredito ser o naipe de paus. Aqui ele colocou o elemento da carta. Agora eu entendi o que estava no livreto. Aqui é o elemento. Elemento fogo. Vamos tirar a prova. Isso mesmo. Então, aqui em cima, gente, a gente vai ter o elemento. Acho ótimo, porque ele não facilitou essa informação, mas deixou ela subliminarmente fácil. Só um minutinho, gente. Pronto, gente. Fui ver o que a minha Sossô queria, minha pequenininha. Então, vamos lá, retomando. Aqui ele deixou... eu achei muito interessante ele ter deixado a simbologia do elemento aqui, mas não deixou o naipe assim fácil, né? Então, para que você se interaja com os arcanos menores, você precisa entender qual é o elemento que aquele naipe, digamos assim, representa. Então, o naipe de paus, ele vai nos remeter ao elemento fogo. Achei muito interessante. Aqui um menino com a sua varinha de condão, os vasinhos de mudas de planta crescendo, aqui já florindo, uma árvore em crescimento, 2 de paus. Gostei das roupas atuais. Gostei, saiu daquela coisa da gente buscar na história o sentido da vida, né? Trouxe aqui nesse 2 de paus uma atualização, digamos assim, né? Dias atuais. Essa roupa aqui muito linda, gente. Uma arte muito bonita. Vou dizer que é uma arte muito bem feita. E várias etnias, ora, várias culturas. Belíssima essa carta do 4 de paus, magnífica. Eu acho que aqui ele linkou os arcanos menores com os arcanos maiores. Olha, vai ser um deck que eu vou ter muito prazer em estudar. Já tô aguçada. Gente, é interessante isso aqui. É muita coisa para falar desse deck. Essa questão aqui do 5, geralmente é a disputa, é a competição, é a briga acirrada, né? Cada um com a sua importância. E reparem que aqui ele tá brigando com ele mesmo. Achei sensacional. Eu tenho... Olha, gente, se eu for pegar todos os decks que eu comprei esse ano e for começar a estudar, eu tenho material de estudo pelos próximos 2 anos, sabe assim? Muito interessante. Eu adorei isso aqui. Adorei. Aqui a questão de movimento e o engraçado não.
O bom, o que eu gostei dessa carta, é que geralmente a gente tem essa questão do movimento no 8 de paus, mas é um movimento que a gente não sabe para onde. E aqui os fogos já indicam que vai dar certo, vai dar bom. Gostei. 9. Aqui ela tá lutando, não sabe contra quem. Achei interessante também. 10, a carta do cansaço, a sobrecarga, o sobrepeso. Pajem, novamente, né? A roupinha atual, agora um ruivinho. Tô adorando as etnias sendo representadas aqui, etnias, culturas. Ai, tá sendo um deck adorável, gente, adorável mesmo. Cavaleiro denotando essa movimentação, essa gana, o impulso. Rainha, me identifiquei com esse gatinho preto no colo. Adorei, 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 adorei. Rei, belíssimo também. Vamos agora para o naipe de copas, elemento água. E aqui, se eu não tô doida, se eu tô entendendo o que esse deck quis passar, o As de Copas também está ligado à carta de número 2, o arcano maior de número 2, a sacerdotisa. Mergulhe profundamente em você. Sensacional, gente, tô gostando muito. 2 de copas. Aqui eu fiquei um pouquinho agoniada com o olhar desse anjinho. Sabe aqueles anjinhos que mais parece um mini capetinha, gente? Olha que olhar. Olha que olhar é em português sensacional, né? Prestem atenção neste olhar. É um olhar, sei lá, meio maquiavélico. E bem característico do que a gente geralmente conta, né, a respeito de Cupido. Ele nunca sabe para quem que ele tá mirando. 3. 4. Adorei. A expressão nos rostos. De fato, é um deck muito expressivo. Muito expressivo. Tanto na face, a linguagem corporal. Aqui dá a sensação de e agora? Quebrou-se tudo. Me lasquei. Tô adorando isso aqui, gente. 6 de copas, mais tradicional. 7, só faltou uma cabecinha aqui, né? Mas as taças, as nuvens nos remetendo aos sonhos, às ilusões. 8, bem interessante, inclusive. E novamente, aqui é o louco. 9. Achei interessante ser um gênio. Achei interessantezinho ser um gênio. 10, carta belíssima, né? Dá pra sentir a completude da família só de olhar. Muito gostoso, gostei. Pajem. Peraí, me pintou uma dúvida agora. Me dá a sensação de ser a mesma sereia. Porém, aqui ela é criança. Aqui ela já cresceu. Tá adolescente. Interessante. Aqui ela traz as águas da profundeza. Cavaleiro. Rainha. Rei, um olhando para o outro. Um de frente para o outro. Mas a sensação que eu tenho aqui é que tem um mar entre os dois. Se bem que aqui ele está dentro de um barco ou algo do tipo. Interessante. Vamos agora para o elemento ar, espadas.
Aqui eu sinto uma representatividade de Iemanjá, talvez, será-se? No 2 de espadas. 3. Tá aí. Esse 3 é a única carta que eu vou ler depois, mas pelo menos para mim, tá? No meu entendimento e na minha primeira percepção, né? O unboxing, estou conhecendo o deck junto com vocês. Mas a primeira percepção que eu tenho aqui é que ela pode até estar debilitada de alguma forma e recebendo uma ajuda. Mas aqui me passa mais a sensação da ajuda do que do sofrimento. E a carta do 3 de espadas fala do sofrimento, né? Então, eu vou precisar dar uma lida aqui para entender um pouco melhor. Nessa e na carta da torre. 4, a pausa necessária. 5. Ah, gostei disso aqui. Gostei. Gostei. Aqui, eu encontro esse mesmo sentido aqui no Medieval Scapino. 6. Belíssima carta. 7. 8. Aqui ela tá se soltando. Ela tá querendo ver as coisas de fato como são. Gostei. 9. Interessante aqui é que aqui da forma com a qual essa coberta foi desenhada, fica muito mais nítido a simbologia do tarô original, né, da Pamela Colman. 10. Aqui me dá a sensação do Harry Potter indo lá pra Hogwarts. Ai, senhor, vocês me conhecem já, né? Pajem. Cavaleiro. Rainha, belíssima. Belíssima. Gostei das espadas de São Jorge aqui. Na verdade, essas são espadas de Santa Bárbara. Barulho de minha Sossô no fundo, gente. Ela tá mexendo nos utensílios de cozinha. Tira a mãozinha daí, por favor. Obrigada, viu? Tá, pode comer. Ela tá se autosservindo, gente. A minha Sofia é muito independente. E agora vamos para o naipe de ouros, elemento terra. Adorei esse contexto aqui. Amei, amei. 2 de ouros. 3. 4. Aqui me deu aquela... Me deu duas... olhando direito, aquela coisa de que eu tenho que preciso, mas desejo mais. 5. Oh, meu Deus. Como tem sentimento nessa postura, nesse semblante. Vou aproximar para vocês verem melhor. Como tem sentimento nessa carta, gente. 6. 6. Interessante essa carta. 7. 8. Sensacional. Gostei. 9.
Eu vou querer entender o porquê, porque não é a primeira vez que vem esse tipo de coroa. Eu vou querer ler, dar uma lida, pra ver se eu entendo. 10, adorei a gravidinha aqui. Muito bom. Pagem. Gostei. Tem muita gente que vê estudos somente no naipe de espadas. Eu vejo no naipe de ouros também, porque o naipe de ouros vai falar da nossa vida material e que nós precisamos executar para conseguirmos ter, né, o reconhecimento, chegar onde queremos, ganhar o nosso sustento exatamente com aquilo que a gente estudou. Eu acho que tem muito vínculo também com o naipe de ouros. Cavaleiro. Rainha. E rei. Gente, gostei. Adorei. Vou querer estudar esse deck. É um deck fácil de embaralhar. Vamos ver se ele aguenta o meu jeito mais brusco de fazê-lo. Aguenta tranquilamente. Eu acho que por ele ser fosco, ele não vai deslizar tão facilmente, mas vamos lá. Ele dá uma pequena travadinha nas cartas, mas dá para abrir o leque tranquilamente, super dá. Gostei muito, gente. Levei uma canseira para conseguir ter de novo esse deck, mas eu gostei muito, vai enriquecer nos meus estudos. Adorei, gostei bastante. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Lembrando, meus amores, que eu comprei pela Amazon.com. Mas eu vou compartilhar com vocês o link da Amazon.com.br. Por quê? Quando a gente compra pela Amazon.com, tem a questão de converter, né, o dólar para real, tem a questão do imposto, e eu sei que tem muita gente com dificuldade, né, de fazer esse traquejo. Então, eu vou pegar o link da Amazon.com.br, que já está, né, em real, com todos os impostos inclusos, para não dar confusão, porque mesmo eu falando em todos os vídeos que eu não sou vendedora, que eu não tenho patrocínio, tem gente que não entende. Então, eu vou compartilhar com vocês um link mais fácil, tá bom? Mas deixando claro, eu comprei pela Amazon.com, tá certo? Deixa aí nos comentários se você gostou desse lindão. Deixa o seu like, que é de suma importância aqui pro crescimento do canal. E até a próxima.